Boa noite a todas as minhas amigas e aos meus amigos que nos acompanham aqui. Tô vendo Léo Fernandes acabou de entrar, Vivarte, Fati Arruda, Cíntia Sália, Márcia Lima, Geuze Vitória, Lilian Cunha, Domingues Sol, Machado Aurélia, Lobato, Terezinha Geraldo, que bacana, Michele Pandeira, Arnaldo Luiz Branco, acabaram de entrar aí, Marta Almeida, tá, ó, cenário diferente. Pois é, resolvi pegar um pouquinho da sala aqui, Marta, porque estava muito escuro ali no escritório, estava todo mundo reclamando que não estava conseguindo ver meus olhos, que estava tudo escuro. Eu já comprei aquele arozinho de luz, né? Mas estou esperando chegar ainda. Eu acho que aqui fica mais claro, né? Ednete está dizendo boa noite, Haroldo. Silvio Prado está entrando aí, Malimelo, Camila Soares, Carlos Silva, Jason Santana, Mendes Gomes. Te vejo sempre. Ô, Mendes, que honra, meu querido. Obrigado pelo carinho, né? O pessoal está acabando de chegar aí. Mirna, Graça. Eu queria, nesse iniciozinho da nossa live, fazer um agradecimento muito grande a uma companheira aí de jornada, Fernanda Lima, que está sempre acompanhando aqui. Ela fez um desenho tão bonitinho, desenhou os 4 macaquinhos e colocou o nome. Eu até postei no meu story aí. Fernanda, muito obrigado. Você desenha muito bem, viu? Parabéns. Seu desenho ficou lindo, né? Olha aqui, Cléo Campos dizendo, e eu? Oi, Cléo, boa noite. Fátima Coelho, Maria de Fátima Breda, boa noite, Maria. Daniel de Mendonça, suas palestras mudaram minha vida. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado. Daniele, mas eu estava comentando aqui desse desenho então que a Fernanda fez. Eu até postei no story, coisa mais linda, ela desenhou os macaquinhos, ficou assim muito bonitinho, né? Obrigado, viu, Fernanda? Ficou bem didático e como o objetivo da gente trazer essa imagem dos macaquinhos, ele tem um objetivo pedagógico, é claro, né? Porque o assunto é muito mais profundo, é muito mais transcendente do que essa imagem. Mas nada como um recurso pedagógico lúdico, divertido, para a gente poder entender, né? E é uma coisa importante que... olha só, a Tati está dizendo, hoje é meu aniversário. Tati, feliz aniversário. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, sua família, te cubra de bênçãos, viu? Muita paz. Feliz aniversário. Então a gente estava comentando aqui que a gente precisa de uns recursos didáticos, porque algo que eu sempre digo isso, né? Lá no curso, digo também no canal Odisseia, né? Lembrando que essa live aqui, ela faz parte do projeto Odisseia, não é? Do projeto Odisseia. Então eu sempre digo lá que o autoconhecimento, a gente precisa saber dosar para que o autoconhecimento não se torne algo pesado, para que não se torne um fardo que nos curva, que nos oprime. À medida que nós mergulhamos em nossa intimidade, à medida que nós mergulhamos em nós mesmos, nós começamos a enxergar sombra e luz. É natural enxergar sombra e luz. E quando nós iluminamos o nosso mundo íntimo, muita coisa que estava na obscuridade vem à tona. A gente toma contato com isso. Então é muito natural que as pessoas se sintam abafadas, constrangidas, se sentem culpadas, arrependidas, né? Então, quando a gente traz assim um elemento lúdico, divertido, para que a gente possa rir de si mesmo, é importante.
A gente precisa ter uma dose, uma pitada de sal, né? Uma pitada de bom humor para que a gente consiga também rir um pouco das nossas dificuldades, das nossas mazelas. Precisa levar a vida com um pouco de leveza, né? Claro, isso não significa abandonar os nossos deveres, não significa abrir mão das nossas convicções, dos nossos valores, nós não estamos falando disso. Estamos falando em trazer leveza para a nossa vida. Então a Fernanda desenhou lá os macaquinhos, deu o nome deles, ficou muito bonitinho, porque eles estão coloridos. Confira aí, tá no story, eu até tirei uma foto, viu, Fernanda? Se você puder me encaminhar, a Fernanda deve estar acompanhando aí, tirar uma foto desse desenho seu, encaminha no direct aqui para mim, porque eu achei tão bonitinho, eu acho que ilustra tanto, né? E a gente pode aproveitar isso para entender. E ontem, não sei se você se lembra, eu vou retomar o assunto a partir de onde nós paramos ontem, né? Então, estou chegando aqui, a Aparecida está dizendo, o Haroldo estava com o Ricardo Melo. Exatamente, estava lá na live com o Ricardo, né? Foi lindo, o Ricardo é maravilhoso, um amigo querido, um coração generoso, muito querido. Ricardo, beijo para você, meu querido. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Como que você consegue conjugar aí o seu trabalho espírita com o seu trabalho profissional e o Instituto Ricardo Melo. Parabéns, viu? Então nós vamos retomar do ponto que nós partimos, mas antes, eu quero dar alguns avisos aqui, né? Vou ver se eu consigo postar um comentário aqui. O nome do aplicativo Serenidade, né? Estou publicando aí, ó. Vamos ver se eu consigo fazer aqui o que me ensinaram aqui, ó. Não estou conseguindo fixar o comentário, mas tá bom. Ó. O aplicativo Serenidade está disponível durante essa quarentena gratuitamente. Gratuitamente para que as pessoas possam fazer esse mergulho íntimo, para que as pessoas possam recobrar, conseguir de volta a sua serenidade. Não é? Então isso é muito importante. O aplicativo Serenidade está aí disponível. Nós espalhamos essa notícia. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. E nós já estamos com 20 mil pessoas no aplicativo Serenidade. Olha, gente, eu fiquei tão emocionado com isso, tão feliz. 20 mil, isso mesmo. 20 mil pessoas estão usando o aplicativo Serenidade durante essa quarentena. E eu me sinto muito feliz em poder contribuir na vida dessas pessoas. Um pouquinho, se cada um de nós der um pouquinho, se cada um de nós sair dessa posição de julgamento, de crítica, de agressividade e abrir o coração e se dispuser a fazer algo de concreto, nós vamos transformar o mundo. Não é isso mesmo? Vamos transformar o mundo. Então eu queria agradecer a todos vocês que estão divulgando o aplicativo. Muitos estão dizendo aí, eu já baixei, estou utilizando, né? E agora nós somos uma família de 20 mil pessoas meditando. Isso é muito lindo, gente, porque isso muda a energia, né? A gente começa a estabelecer um novo patamar vibratório, não é isso? Uma nova compreensão da nossa casa mental, a gente recobra o nosso bom senso, nosso senso crítico, a nossa serenidade, para que a gente possa retomar a nossa autonomia. Não é isso mesmo? Olha, então o pessoal está chegando aqui, aos pouquinhos estão chegando. Nós já somos 2.130 pessoas. 2.130 pessoas. Então eu vou pedir a você, vou sempre pedir isso aqui. Estou adorando esses coraçõezinhos subindo aqui, esses corações cor de arco-íris. Gratidão a todos vocês. Adoro esse carinho, essa interação de todos, né?
O aplicativo se chama Serenidade, quem está perguntando aí. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Embaixo aí na sua telinha tem um aviãozinho. Parece aqueles aviãozinhos de papel que a gente... Você lembra na escola? Quando a gente dobrava a folha de caderno, fazia um aviãozinho de papel? Aí embaixo tem um aviãozinho desse. Clica nesse aviãozinho e vai aparecer os seus contatos. Marca aí na bolinha as pessoas e envia para elas. Elas vão ser notificadas dessa live e vão poder ter acesso a esse conteúdo. Meus queridos, é uma live gratuita, uma live que nós estamos oferecendo para as pessoas. Tem muita gente angustiada, muita gente triste, muita gente ansiosa, muita gente que já não está aguentando mais a pressão da quarentena. Não é isso? Então vamos auxiliar, não vamos deixar ninguém de fora, não é? Olha que linda, a Freitas André está dizendo, já enviei para todos. Obrigado, Freitas Andréia, obrigado, muito obrigado, isso mesmo. Vamos enviar, espalhar essa ideia para que a gente possa levar serenidade para as pessoas, não é mesmo? Então, agora que todo mundo já está aqui, presente, nós vamos retomar de onde nós estávamos, né? Então, eu esqueci de falar uma coisa. Muitos estão perguntando assim, onde que eu vou encontrar as outras lives? Lá no Telegram. Telegram. Haroldo, o que é Telegram? O Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp. Igualzinho ao WhatsApp. Só que ele tem algumas coisas melhores que o WhatsApp. Ele, por exemplo, permite que a gente crie grupos imensos. Você pode criar um grupo imenso. E lá no Telegram, eu criei um grupo, Haroldo Dutra Dias. E estou postando as lives, um tanto de coisa, estamos postando muita coisa lá. Está um grupo bem bacana, viu? Muita gente. E nós estamos postando as lives lá no Telegram. Não é? Acaba aqui, eu subo para a nuvem e a gente posta lá no Telegram. Então você vai, se você perdeu, está chegando hoje, né? Pode ser alguém que está chegando aí agora e tá que chega gente, né? Nós já estamos em 2.450 pessoas, tá que chega. Se você quer acompanhar as lives anteriores, vai lá no Telegram. E as lives vão estar todas lá, tá bom? Depois nós vamos estudar outras maneiras também de colocar talvez no YouTube. Eu vou conversar com o Saulo sobre isso, né? Com a equipe toda aí, Saulo, Larissa, Felipe, Michele, Bernardo. Vamos reunir Nayara, né? A equipe de trabalho aí que está acompanhando. Vamos ver se a gente coloca em outro lugar. Mas pelo menos já está lá no Telegram, tá bom? Então não tem problema, né? Acessa lá Haroldo Dutra Dias, você vai poder acompanhar as lives. Então vamos retomar? Estão animados? Vamos retomar aquela nossa conversa. Eu havia, então, abordado o tema dos 4 macaquinhos. Todo mundo já está sabendo aí quem são os 4 macaquinhos. Macaquinho voz julgadora, macaquinho pensamento, macaquinho emoções e macaquinho lembranças. São essas forças. São forças psíquicas, né? A Michelle está dizendo assim, solta a macacada, Haroldo. Né? Então esses são os macaquinhos e eles ficam pulando. Qual que é a ideia aqui? Nós já explicamos. Você entra, relaxa, começa a meditar, fica um pouco mais tranquilo, começam os macaquinhos a interagir. A cada segundo, não é? A cada segundo começam vozes julgadoras, lembranças, pensamentos e emoções. Você começa a perceber essa imensa movimentação. Então eu vou usar uma metáfora aqui. Pensa na casa, na sua casa. Pensa na sua casa. Você tranca a sua casa, fecha as janelas e solta numa sala 4 macaquinhos. Você já imaginou? O que vai acontecer? Vai ser uma loucura, porque eles vão começar a fazer uma confusão. E assim é a nossa casa mental. Assim é a nossa casa mental. Perceba, eu não estou fazendo uma abordagem anatômica
e funcional da casa mental, ok? Se alguém tiver em dúvida aí. O porão, a casa, a parte superior, o cérebro triuno, não é? Um beijo aí para a doutora Irvênia Prado, para o Décio Andoli, não é? Para o Sérgio Lopes, autores do livro O Cérebro Triuno. Então, eu não estou fazendo essa abordagem anatômica e funcional da estrutura do encéfalo. Não é essa abordagem. Aqui nós estamos trazendo um outro ângulo, tá bom? Estou trazendo um ângulo quando você mergulha na sua casa mental. Quando você faz esse mergulho dentro de você. Quais são os elementos que estão ali interagindo? Quais são? Emoções, pensamentos, lembranças e a voz interior que nunca se cala. Ok? Esses são os elementos interagindo. Então, o que acontece? Como que eles interagem? Então, vamos trazer isso aqui. Como que eles interagem? Eles interagem de acordo com padrões. Grava essa palavra, por favor. Grava essa palavra. Padrões de interação. Exatamente. Então, esses macaquinhos fazem uma danada de uma bagunça dentro da sua casa mental, dentro do seu universo particular. Mas é uma bagunça bastante organizada. Escuta isso. Essa bagunça que esses macaquinhos fazem tem um padrão. O padrão em mim, Haroldo, é diferente do padrão em você. Na Viviane, no Mauro Coelho, na Bárbara, né? Na Fernanda, Michele, no Sandro Tedesco, né? Na Josina, né? É diferente. Em cada um de nós, esses macaquinhos interagem. Eles são um time de basquete. Eles são um time de basquete. Eles jogam a bola, um joga para o outro, e joga para o outro, fazem jogada ensaiada. Aí você vai falar, mas Haroldo, como é que é isso? Que história é essa? É o seguinte, gente. Né? O pessoal está perguntando, qual dos 21 dias nós estamos? Hoje é o quarto dia. Quarto dia do desafio. Quarto dia. Tá bom? Quarto dia. Tem muita estrada ainda. Então, qual que é a jogada ensaiada? É o seguinte. Você teve uma infância diferente da minha. Os seus pais ou seus cuidadores se relacionaram com você de uma maneira diferente da minha. Totalmente diferente. Por exemplo, todo mundo sabe disso, né? Minha mãe, empregada doméstica, e quando eu era pequenininho, eu morava com ela em casas de família. Então eu me lembro de morando, até os meus 4, 5 anos de idade, morando numas 2, 3 casas diferentes. Depois eu fui morar com meu pai, aconteceu alguns probleminhas e eu morei com umas 4, 5 famílias diferentes. Então a minha infância foi muito diferente da sua. Não estou comparando, né? Aqui não tem comparação nem julgamento. Estou dizendo que é diferente. Depois, nós atingimos a adolescência. A minha adolescência foi diferente da sua. Você viveu experiências na sua adolescência diferentes. Sua vida adulta, você teve relacionamentos, alguns acabaram, alguns deixaram perfume, outros deixaram espinhos, lembranças dolorosas. Percebe? Então, ao longo da sua vida, você foi construindo memórias, lembranças. Nem todas as lembranças são iguais. Por exemplo, eu não sei o que eu comi no Natal quando eu tinha 10 anos de idade.
Eu não sei, eu não lembro mais disso. Eu não lembro mais disso. Mas tem coisas que aconteceram comigo quando eu tinha 10 anos de idade que eu lembro. Que eu lembro. Então, há um conjunto de memórias. Então, o macaquinho que administra essas memórias, ele tem um saquinho de memórias especiais. São memórias mais fortes. Alegres e tristes. Alegres e tristes. Não é? Então, tem memórias. Ele tem 1 milhão de memórias. Não é? Ele tem 1 milhão de... Na verdade, o macaquinho da memória, ele tem todas as suas memórias. Mas ele usa todas? Não. Não. Ele usa umas especiais. Então, esse macaquinho, ele tem um hábito de usar algumas memórias. Percebeu? Então, em relação às memórias, você tem padrões de recordação. Tem coisas que você lembra todos os dias. Todos os dias. Você lembra. Tem coisas que você lembra todos os dias. Algumas coisas você lembra de vez em quando. Percebeu? Agora, pensamentos. Pensamentos. Tem ideias que você tem, conceitos. Conceitos. Não é? Por exemplo, tem pessoas que ele acredita que, olha, isso não pode ser feito. É engraçado. Não é? É engraçado. E a gente tem pensamentos, crenças e ideias para a gente e para os outros. Para a gente e para os outros. Não é curioso? Então, às vezes você fala assim, não, eu não sou capaz de fazer isso. É uma ideia. Né? Tem pessoas que dizem assim, mas Haroldo, você não pode falar desses assuntos que você está falando. Você não pode falar. Tem os assuntos aqui que você pode falar, eu listei aqui. Você tem que falar isso aqui. Esses assuntos aí você não pode falar. São padrões de pensamento. Como é que isso foram construídos? Foram construídos na sua formação. Como você foi educado, o que você leu, o que você absorveu das pessoas que estavam ao seu redor, né? O que você recebeu do ambiente, conceitos, ideias, e você toma isso como verdade, não é? Você toma isso como verdade. Então, você lembra de tudo quanto é pensamento? Claro que não. Alguns pensamentos, algumas ideias surgem com mais frequência na sua mente. Algumas ideias são mais frequentes. Então, o macaquinho do pensamento, ele tem um conjunto de pensamentos lá que toda hora ele joga na sua casa. Então, você está entendendo que esse jogo, ele tem uma estratégia? Que esses macaquinhos formam um time? Bom, aí vem o macaquinho das emoções. O macaquinho das emoções. Para algumas pessoas, gente, aqui não tem nenhum julgamento, tá bom? Nós estamos conversando aqui, mas eu não estou julgando nada, né? Não é o macaquinho julgador que está falando, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu não estou julgando, certo? Pelo amor de Deus, eu só estou descrevendo um padrão, tá bom? Então, algumas pessoas têm muitas emoções. Quantas emoções existem? Milhares de emoções. O próprio Paul Ekman, do livro Divertidamente, não é? O Robert Plutchik, que eu cito muito no meu livro A Bússola e o Leme, né? Eles dizem que o ser humano é capaz de experimentar algo em torno de 42 mil emoções. 42 mil emoções. Entende?
Só que você sente todo dia 42 mil emoções? Será? O macaquinho das emoções, ele tem todas essas emoções lá. Mas será que você sente as 42 mil? Não. Tem umas emoções que você sente mais. Você sente mais vezes. Então, por exemplo, tem pessoas que ao longo do dia ele sente mais vezes raiva. Raiva. Não é? Tem pessoas que ao longo do dia sentem mais vezes tristeza. Tristeza. Então, toda hora ele sente uma tristezazinha. Percebeu? Então, é diferente aquelas emoções, em cada um de nós é diferente. Tem um padrão de emoções. Então, tem um padrão de lembranças, tem um padrão de pensamentos, de crenças, tem um padrão de emoções e a voz julgadora tem padrões de julgamento. Tem padrões de julgamento. Então, existem infinitos julgamentos, mas tem alguns que o nosso macaquinho do julgamento usa mais. A toda hora ele fica, né, usando aquilo, não é? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem um pensamento, ele tem uma crença preconceituosa com relação à orientação sexual. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que tem esse preconceito. Ele pensa, ele tem um preconceito. Ele acha que é errado, ele acha que é pecado, ele acha que tem um preconceito. Então, esse pensamento alimenta, esse macaquinho com esse pensamento, alimenta o macaquinho julgador. E o que ele faz? Todo momento, ele sai, ele anda na rua, ele vai ao supermercado, ele vai ao cinema e ele faz o quê? Ele julga. Ele julga, fica julgando. Ele fica julgando as pessoas de acordo com esses critérios de orientação sexual. Percebe? Não é? Deu para entender, gente? Mais ou menos esse padrão? Não é? Olha que interessante isso. Então, por exemplo, eu tenho meu sobrinho, né? Filho da minha irmã, ele é homoafetivo. Mas, olha, é um amor de pessoa. Trabalhador, estudioso, responsável. Não é? Está acompanhando aqui as lives, está fazendo as meditações. Uma pessoa linda, maravilhosa. Né? Então, aquele indivíduo que age segundo esse padrão de julgamento, ele vai olhar para o meu sobrinho e ele só vai julgar. Ele só vai julgar. Só vai condenar. Então, a vozinha percebe isso, gente? Então, assim, pode ser preconceito de cor de pele, de orientação sexual, etc, 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 etc. Vou dar um outro exemplo aqui. A pessoa que tem o hábito de ficar antecipando o futuro. O que vai acontecer? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer com a economia? O que vai acontecer com a quarentena? O que vai acontecer com o coronavírus? O que está matando? Então, é uma pessoa que tem o hábito de alimentar a emoção ansiedade. Então, o que acontece? A emoção ansiedade toda hora está entrando na casa mental. Toda hora. A ansiedade. Por quê? Porque ele vive mais no futuro. Ele vive mais no futuro. Não é? E aí, juntam os macaquinhos da lembrança, junta o macaquinho do pensamento,
o macaquinho da voz julgadora e criam padrões. Então, eu acho que ficou claro, né? Ficou bem claro isso aqui. Então, nós temos padrões de ativação. Tá, Haroldo, o que você quer dizer com isso? O que significa isso? Né? Que eu tenho padrões. Tomando uma água aqui, né? O que significa que eu tenho padrões? Padrões de sentimentos, de emoções, né? Desculpa, padrões de emoções, padrões de pensamentos, padrões de lembranças e padrões de julgamentos. O que significa isso? Quem construiu o padrão? Olha isso. Então agora eu quero te falar, retomar o assunto da live de ontem, que eu falava sobre a consciência. A consciência é o seu eu profundo. É o seu eu profundo. Amigas e amigos, todos os grandes nomes da psicologia falaram disso. De um eu interior, de um eu profundo. Todos falaram. Todos abordaram isso. Todos falaram da consciência. Não é? O que é consciência? Você sabe que você é um indivíduo. Você sabe. Você sabe que você é uma individualidade. Você sabe que você está vivo. Então, consciência. Essa consciência. E quando você começa quando você começa a observar, né? Então, você olha e percebe que entrou na sua casa mental, porque a consciência é a dona da casa, lembra que eu falei isso? Você percebe que entrou na sua casa mental a emoção ciúme. Entrou. O macaquinho jogou a emoção ciúme. Lançou a emoção ciúme. Ela vai entrar e vai sair, não é? Porque a gente experimenta ciúme, mas experimenta, daqui a pouco você está experimentando raiva, não é? Medo. As emoções vão mudando, o macaquinho vai jogando emoção, né? Vai jogando emoção e interagindo com os outros. Mas aí, o que criam os padrões? O que criam os padrões? Então agora eu vou te contar sobre um poder que a nossa consciência, que é o nosso eu profundo, que é o nosso eu imortal, eterno. É o nosso eu profundo que viveu inúmeras vidas, que viveu milhares e milhares de experiências, que viveu coisas inumeráveis. Esse eu profundo que observa tudo. Observa. Qual o poder que ele tem? Essa consciência, ela tem uma lanterna. Imagina como se fosse uma lanterninha. Então ela aponta a lanterna. Percebeu? Então nós temos a nossa casa mental, o nosso mundo íntimo, o nosso universo particular, e a consciência tem uma lanterninha. Quando a consciência ilumina algo, ela foca, ela focaliza, não é? E ao focalizar, ela dá ênfase. Tudo aquilo que a consciência focaliza ganha força. Ganha força. Então, acompanha comigo aqui porque eu vou chegar numa conclusão. Então você precisa acompanhar o passo a passo aqui, tá bom? Eu estou explicando assim lento, meio devagar, meio arrastado, porque daqui a pouco eu vou dar uma conclusão. E aí tem que pegar, porque senão não acompanha o raciocínio. Então um holofote, exatamente. Então a Cecília está dizendo assim, um holofote. Porque o nosso mundo íntimo
é uma riqueza gigantesca. Gigantesca. O macaquinho das emoções, ele tem, de acordo com Paul Ekman, ele tem 42 mil emoções no saquinho dele. Ele tem muitas emoções para jogar dentro da sua casa. Entende? O macaquinho do pensamento, o que ele tem de ideia, de conceito, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Acontece que a nossa consciência focaliza. Focaliza. E quando ela focaliza, é claro, é só você experimentar. Apaga todas as luzes da sala. Imagina que eu apague todas as luzes da sala aqui e acenda uma lanterna. Para onde eu apontar a lanterna, olha, eu vou iluminar. Eu vou iluminar o quê? Aquele local para onde eu estou apontando. Deu para entender isso? Deu para entender? Olha que bacana. Então, se eu apontei, focaliza aquilo. Olha que legal. Focaliza aquele aspecto. E os aspectos que são focalizados, eles ganham poder e com o tempo de tanto ser focalizado, eles se transformam em padrões. Padrões. Compreendeu agora? Compreendeu agora? Então eu vou dar um exemplo para ficar claro aqui. Se eu, vamos dizer, uma pessoa que passou por uma experiência de um relacionamento afetivo, doloroso, e que esse relacionamento terminou e ficou aquela memória dolorosa, aquela memória amarga. E esse relacionamento terminou há 40 anos atrás. Eu estou te contando uma história real de uma pessoa com a qual eu conversei hoje. Olha isso. O relacionamento terminou há 40 anos atrás. E a pessoa lembra todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, vamos imaginar. Digamos que esse relacionamento... Oi, pessoal, deu uma pausa aí, né? Voltamos? Voltamos? Voltamos. Que bom. Digamos que esse relacionamento tenha durado 10 anos. Então, durou 10 e ela lembra 40. 40. Tem 40 anos que ela lembra. Mas eu te digo, 10 anos. E os 40 que ela viveu? Não aconteceu mais nada na vida da pessoa? Não, perceberam? Não teve mais nada na vida? Não é? Não teve mais nada? Então, o que acontece? A consciência focou tanto essa memória, essa lembrança, que essa lembrança foi ficando focada, foi crescendo, foi ficando robusta, foi ficando poderosa. Essa emoção se tornou uma emoção poderosíssima no interior, na vida íntima, na casa mental dessa criatura, dessa pessoa. Perceberam? Não é? Então, a consciência tem esse poder. Isso é que eu quero que você entenda. Esse é o poder que o seu eu profundo tem. Ele tem o poder. Tudo aquilo que ele foca, ele dá vida. Tudo adquire vida. Nossa, perfeito. Perfeito. Fati e Arde. Nossa, adquire vida. Nossa, lindo, Fati. Obrigado, viu? Você me deu a expressão certa. Então, tudo aquilo que a consciência foca, adquire vida. Adquire vida. Não é?
Pensamentos, lembranças, emoções, julgamentos, vozes, julgamentos, comparações. Comparações, né? Eu vou dar um exemplo assim, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, né? Tô só... vocês, as mulheres aqui que estão nos assistindo, têm muito mais autoridade para falar sobre isso do que eu, né? Eu vou só trazer a ideia para reflexão, né? Mas, por exemplo, quantas mulheres ficam, às vezes, escravas da vozinha que fica comparando, da comparação, não é? Aquela vozinha que compara peso, compara medida, compara roupa, comparação, não é? Nós também, né? Os homens também, né? Fica ali aquela vozinha comparando, né? Compara tudo. E hoje a gente vive uma sociedade que a todo momento nos convida a ficarmos nos comparando com outras pessoas, não é? Vocês concordam com isso? Então, assim, a gente fica escravo de comparação. Fica escravo de comparação. Compara relacionamentos, fantástico, né? A Ivana tá ótimo, Ivana. Compara relacionamentos, fica comparando pessoas, né? Nos comparando a isso traz a emoção da inveja, porque a gente compara só a coisa boa dos outros, né? Então, a gente pega a parte boa dos outros e compara com a nossa parte que não está tão boa, não é? A gente nunca pega a parte que está difícil do outro e compara com a nossa que está boa, não é mesmo? Então, por exemplo, eu estou aqui, graças a Deus, saudável. Eu não vou me comparar com a pessoa que está agora na UTI, né? Então eu falo assim, eu estou saudável, mas eu estou com essa dificuldade aqui e tal. Aí eu me comparo com alguém que não está com a dificuldade que eu estou. Então é uma comparação muito seletiva, né? A gente sempre compara o melhor dos outros com o nosso pior, né? Ou com aquilo que a gente julga pior, né? Com aquilo que a gente julga pior, né? E aí fica nessa comparação. Então, e aquilo ganha vida. A nossa consciência dá vida. Ela é co-criadora. Entenderam agora? A nossa consciência é co-criadora. Ela dá vida aos macaquinhos. Ela dá vida. E aí acontece uma coisa, que agora uma outra coisa que acontece, um outro processo extraordinário. Se a consciência dá vida, tem algum problema? Nenhum. Esse é um poder do espírito. Esse é um poder da consciência. Esse é um poder do eu profundo. Ok? Não há nada de mal nisso. É o nosso poder co-criador. Maravilha. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Correto? Não tem problema nenhum. Mas, se a nossa consciência, além de focar, ela formar uma mistura homogênea, né? Usando aqui uma expressão da química, se a nossa consciência focar um macaquinho e fazer com um macaquinho, com uma lembrança, com uma emoção, com um pensamento, com um julgamento, se misturar igual água e sal, vira uma solução homogênea. O que é isso? Você olha para água e sal misturado, você consegue distinguir? Não. Misturou! Mistura homogênea. Vira um emaranhado, ótimo. Emaranhado, isso mesmo. Misturou. Virou uma substância, não é? Uma mistura, uma solução. Os químicos chamam de solução. Bonito, né? Uma solução homogênea, né? Uma simbiose. Só que aí o que acontece? Nessa simbiose, nessa mistura, a consciência está dando poder para um macaquinho.
Então, ela está dando poder, mas ela mesma está enfraquecendo. Então, tomou conta. A consciência fica embotada. A consciência, isso é um soro, exatamente, um soro, vira um soro, né? A consciência fica embotada. E aí ela vai adormecendo. Adormecendo. E aquela lembrança, aquela emoção, não é? Aquele pensamento, aquela voz julgadora ganha força e vai ficando grande, vai ficando grande. Então, alguns aspectos viram um gigante e a sua consciência fica uma formiguinha pequenininha. Ok? Então, Haroldo, tem problema a consciência focar? Não! Isso é uma dádiva. Na meditação, nós vamos aprender a focar, a dar foco. Na meditação, nós vamos aprender a focar. Por isso que a meditação é um treino da atenção. A meditação é a musculação da atenção. Você aprende a resgatar esse poder da sua consciência. Né? Entendeu? Exatamente, olha, o Rod está dizendo, por isso que a gente fala que a pessoa ficou cega. Isso, ela fica cega, porque a consciência dela fica uma formiguinha e aquele elemento que ela focou fica um gigante. Então, o que a meditação faz? Ela treina o foco, treina a atenção. Treina a atenção. Perceberam? Isso. Então a Lilian Vasconcelos resumiu aqui. Acordar a consciência que está dormindo. Essa é a frase da live de hoje. Nossa, gente, vocês estão ajudando. Poxa vida, vocês estão sintonizadas, hein? Meu Deus, eu estou impressionado. Olha, a turma afiada, puxa vida. Isso aí. Acordar a consciência que está dormindo. Então, se você me perguntar, Haroldo, qual o objetivo da meditação? Eu nem penso. Qual o objetivo da meditação? Acordar a consciência que está dormindo. Acordar a consciência que está dormindo. Legal? Acordar. Que mais? Separar a consciência da solução. Como é que eu tiro o sal? Como é que eu tiro o sal de uma mistura de água com sal? Tem que deixar a água evaporar, não é? A água evapora, o sal fica embaixo, não é isso? Ele tem mais densidade, ele vai ficar embaixo, a aguinha vai evaporar, não é isso? Percebeu? Então, o que a meditação faz? Ela acorda a consciência, desperta para a vida. Isso, Aparecida, isso mesmo. Nossa, que lindo. Né? Acorda a consciência e tira a consciência da mistura. Muitos estão com a consciência misturada com a tristeza. A ponto de você conversar com a pessoa e ela dizer assim, eu sou triste. Eu sou uma pessoa triste. Você é um espírito co-criador. Você tem uma fagulha, uma centelha divina. E você está se definindo como triste? Você está totalmente misturado, virou uma solução homogênea. Você misturou totalmente com a tristeza. Que isso?
Percebeu? Eu preciso. Então, eu preciso, no momento que eu medito, libertar a minha consciência. Minha consciência está refém, está escrava. Está escrava. Não é? Então, como é que eu liberto? Então, isso vai ser o tema da live de amanhã, né? Que nós já estamos quase chegando aqui no finalzinho, né? Daqui a pouquinho acaba, né? Que o Instagram ele puxa. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Como que eu liberto a minha consciência que está sequestrada pelos macaquinhos. Eu vou dar só uma introduçãozinha. Só introduzir, porque amanhã nós vamos retomar e vamos conversar sobre isso com bastante calma. Como é que eu faço isso? Brigando com os macaquinhos? Não. Expulsando os macaquinhos da minha casa mental? Não tem jeito. Esses macaquinhos, eles moram na casa junto com a consciência. Tá bom? Junto com a consciência. Junto. Não é? Então, olha só. Pessoal, eu esqueci de falar aqui, né? A nossa próxima live é segunda, tá bom? Segunda-feira. Combinado? Segunda-feira. Aí, a partir de segunda-feira, eu vou fazer direto, tá? É porque esse sábado agora, eu não posso fazer a live porque é aniversário da filhinha da Gisele. Vai completar 12 aninhos, né? Aí eu vou cantar parabéns aqui para ela, né? Tá bom? Por isso que não vai dar para fazer a live, né? Que vai ser exatamente no momento de cantar os parabéns para ela. Mas segunda-feira a gente retoma e aí eu vou direto, tá bom? Combinado assim? Porque aí até segunda, né? Segunda-feira a gente retoma, tá bom? Então vamos lá. Os macaquinhos, eles moram na casa junto com a consciência. Não tem como a consciência expulsar os macaquinhos. Vai embora, macaquinho da emoção. Não tem jeito. Vai embora, macaquinho do pensamento. Eu vou parar de pensar. Não tem jeito. Eu vou silenciar essa voz interior minha que julga e compara. Não tem como. Eu vou expulsar esse macaquinho da lembrança, eu não vou lembrar de nada. Não tem jeito. Não tem como fazer isso. Não tem como. E vou te dizer mais. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque esses macaquinhos vão se transformar em auxiliares maravilhosos. Ok? Mas aí já são cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Gente, a live é sempre às 21 horas, tá bom? Sempre às 21 horas. Eu vou colocar um post. Aí para que a gente possa lembrar todo mundo para a gente estar aqui, né? Agora tá uma maravilha. Nós já somos 2.900 pessoas, né? Estamos acompanhando aqui, que coisa linda. Então, manda aí e a gente vai retomar na segunda, tá bom? A gente faz a live, retoma esse assunto aqui. Como libertar a consciência para que ela saia dessa mistura, dessa solução homogênea, para que ela volte a ser autônoma. Ok? Autônoma. Eu faço isso o quê? Nós vamos perceber aqui, gente. É uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Vou comentar isso na próxima live. Os macaquinhos ganham força porque é a consciência que deu força para eles. Força além do necessário, além da medida. Tudo que ganhou força além da medida foi a consciência que deu.
Foi o seu eu profundo que deu isso, que deu essa força. E nós vamos aprender aqui como que é o processo da meditação. A meditação, ela, no primeiro momento, qual que é a primeira coisa que a gente aprende com a meditação? Aprende a prestar atenção. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que você aprende na meditação é prestar atenção. Prestar a atenção. Hoje nós estamos vivendo um mundo, por exemplo, tem pessoas que elas não esperam você concluir a frase. Porque, na verdade, você está falando, mas ela não está te escutando. Ela não está te escutando. Ela perdeu toda a capacidade de prestar a atenção. Percebeu? Ela não consegue mais prestar atenção. E aí quem que domina? Ah, os macaquinhos. Os macaquinhos fazem um horror dentro da casa. Eles, meu Deus do céu, esses macaquinhos, entendeu? Fazem uma confusão, não é? Então, o primeiro elemento aí da meditação é treinar a atenção, o foco, tá? Então, na próxima live, segunda-feira, nós vamos retomar isso, vamos retomar e vamos aprofundar essa reflexão, ok? Então, por favor, entra lá no Telegram, assiste as lives anteriores, retoma aí a meditação e eu tenho um dever de casa para todos nós aqui, hein? Sábado, amanhã, meditar. Domingo, meditar, ok? Meditar. Não pode parar não pode parar nem um dia, porque senão o hábito não se fixa. Nós temos que manter o hábito, combinado? Então, um beijo grande, um final de semana abençoado, muita paz. Ficaram dúvidas, mas nós vamos esclarecer, nós ainda vamos aprofundar. Nós temos muitas lives ainda para aprofundar e tem muita coisa para ser abordada ainda. Então, um beijo grande, uma noite abençoada, muita paz. E se você não fez sua meditação hoje, aproveita. Faz sua meditação. Combinado? Beijo grande, obrigado pela presença de vocês, por terem divulgado e por tornar esse momento tão especial. E que eu estou tendo tanta alegria em compartilhar, em receber o carinho de todos vocês, a participação, e a turma está tão afiada, cada comentário lindo, cada frase maravilhosa, estou muito feliz. Muito obrigado. E um beijo em todos. Fiquem com Deus.